Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo aos mentores espirituais encarregados pelo nosso estudo, que nós possa abrir nossas inteligências, assimilar esses novos ensinamentos, que nós possamos sair daqui com o nosso pensamento, com o nosso conhecimento mais elevado, mais aprendizado. E sendo assim, então, nós damos por aberto os nossos estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Sim. Então, aqui temos, na continuação, vamos ver o item 5. O item 5 e depois na sequência o 6. Pedir a leitura. Alguém gostaria de se prontificar a leitura? Eu posso ler. Então, nossa irmã Jaque. Resta agora a questão: seu espírito pode comunicar-se com o homem, isto é, você pode se trocar ideias. Por que não? Que é um homem senão um espírito aprisionado no corpo? Por que não há de um espírito livre se comunicar com o espírito cativo, como um homem livre com o encarcerado? Desde que admitis a sobrevivência da alma, será racional que não admitais a sobrevivência dos afetos? Um pouquinho, já que entrou uma aqui. Vanessa está no item 5, ali, a metade do primeiro parágrafo. Tá, pode continuar. Okay. Vou retomar esse parágrafo. Desde que admitis a sobrevivência da alma, será racional que não admitais a sobrevivência dos afetos? Pois que as almas estão por toda parte. Não será natural acreditarmos que a doente que nos amou durante a vida se acerque de nós, deseje comunicar-se conosco e se sirva para isso dos meios de que disponha? Enquanto vivo, não atuava ele sobre a matéria de seu corpo? Não era quem lhe dirigia os movimentos? Por que razão, depois de morto, entrando em acordo com outro espírito ligado a um corpo, estaria impedido de se utilizar deste corpo vivo para exprimir o seu pensamento, do mesmo modo que o mundo pode servir-se de uma pessoa que fala, para se fazer compreendido? Então, esse foi o nosso item 5. Então, a questão é saber sobre se pode o espírito comunicar com os homens. Como se podem trocar pensamento, ideias. Essa é a ideia que gira nesse item 5. Alguém, alguma observação? Parece tão fácil, ele coloca aqui tudo bem tranquilo, né? Mas daí na prática não é bem fácil assim, como está aqui, né? Mas geralmente o espírito, a gente capta o pensamento do espírito e transmite. Então é possível o espírito se comunicar com os homens. Foi o que eu entendi, não sei se eu estou certa. Mas daí tem a situação do merecer, do considerar de ter capacidade, de estar preparado, é isso pelo menos para poder, né? Senão vai causar uma série de perturbações. Sim, vai se assustar, vai se apavorar, por isso eu estudo e já está. Eu acho não, com certeza é uma caminhada de nós. Um já vem preparado, já vem com essa disponibilidade para trabalhar nessa área. Pode falar, Sirlene. Tem que abrir o microfone. Não abriu o microfone. Agora abrir. Tem várias maneiras dessas comunicações, né? A gente tem comunicação através dos sonhos, através da visão, da audição, através da mediúnica, né? Como a Silane falou ali. Então, tem várias maneiras de nós nos comunicar, né? Com os espíritos.
Então, é uma coisa assim, não tem dúvida, né? Para nós não temos dúvida nenhuma, né, disso aí. É normal que para nós que estamos estudando, já temos todos algum conhecimento, para a gente parece mais natural, que até uma pergunta dessas fica para nós parece bem simples, mas temos muitas pessoas que duvidam, que não acreditam. Começa que muitos não acreditam nem na sobrevivência da alma. Daí, se ela não sobreviver depois da morte, automaticamente, se ela não acreditar, já não vai acreditar na comunicabilidade. Tem aquelas que acreditam na sobrevivência, tem algumas religiões, mas não acreditam na comunicabilidade. Então, estariam umas eternas lá, ou no céu ou no inferno, mas cada um no seu quadrado, nós aqui e eles lá. Já outros que estariam em algum lugar esperando pelo juízo final, não se sabe certamente quando, mas estariam nessa situação, então... E acontece também de espíritos que se comunicam dizendo que acreditava que depois que morresse, tudo terminava. E depois, quando desencarnou, viu que não era como pensava, que a vida continua. Este livro, como a gente sempre repisa, objetiva orientar as pessoas a respeito das questões mediúnicas. E esse item aqui, ele vem num desenvolvimento das ideias anteriores. Primeiro, espíritos, daí tem a indagação pró e contra, e a razão diz que há. E daí pergunta aqui, agora resta a questão a saber se o espírito pode comunicar-se com o homem. A pessoa acredita que existe espírito, mas ele pode ou não pode comunicar-se com os homens? Se nós formos analisar as religiões cristãs, tradicionais, quase todas, se não todas, acreditam que existe um espírito. Porque não teria outro sentido na vida se orientar conforme as leis de Deus se não fosse sobreviver à morte do corpo físico. Só que a maioria também acredita que as pessoas vamos morrer e ficar aguardando o juízo final para então um julgamento para decidir quem vai para o paraíso e quem não vai. Mas eles não se dão conta de que a própria Bíblia está repleta de fenômenos de comunicação de espíritos. Um dos mais patentes é Moisés e Elias se manifestando por um fenômeno de... Como é que se chama quando a pessoa aparece? Alguém me socorre aí. Materialização, a tal ponto que os apóstolos presentes achavam que se tratava de pessoas vivas, encarnadas, e queriam fazer tendas para eles. E aí se pergunta, se Moisés e Elias podiam se manifestar, por que os demais não? E aqui diz assim, que é o homem senão um espírito aprisionado num corpo? Então nós somos um espírito num corpo físico, se manifestando aqui nesse mundo. Por que não há de um espírito livre se comunicar com o espírito cativo, como o homem livre ou encarnado? Por exemplo, uma pessoa vai presa, tem a restrição de liberdade estatuída por uma pena judiciária, vai preso. Ele não está impedido de se comunicar com quem está fora, isso fisicamente falando. E por que nas leis da vida não seria semelhante? Claro que nem todo mundo vai ter condições de receber uma visita destas, depende da mediunidade. Nós recebemos, aqui foi dito de forma intuitiva, e não percebemos a presença. Mas todos nós somos influenciados, nós já falamos aqui positivamente ou negativamente, de acordo com as nossas vibrações, com os nossos valores, com as nossas preferências. Nós atraímos ou repelimos certos tipos de espírito. E aqueles médios que têm capacidade de ver, de ouvir e até de promover fenômenos de manifestações físicas conseguem patentear isto através das experiências, vamos dizer assim, das manifestações deles. Inclusive, muitas já registradas em livros, em pesquisas. Tem vários cientistas que foram pesquisar, eu não me recordo o nome agora, mas vou colocar depois no texto no YouTube, os fenômenos mediúnicos para provar que eram falsos.
mas as provas eram tão patentes que eles não só se convenceram de que isso é um fato, que passaram a defender a ideia, e alguns até se tornaram espíritas. E aqui diz, desde que admitais ou admitis a sobrevivência da alma, será racional que não admitais a sobrevivência dos afetos? Ora, todo mundo que morre o corpo físico sobrevive. É certo que a maioria não vai ter possibilidade de se comunicar devido ao seu estado onde se encontra, vibracional, por questões diversas que não convém aqui aprofundar, que estão impossibilitados, e às vezes até para não perturbar a família. Então as famílias que às vezes lamentam um ente querido que morreu e ficam se achando injustiçadas, algumas até desacreditam em Deus mesmo, na providência divina, e deixam até de frequentar suas religiões, estão tremendamente equivocadas. Porque elas entram num padrão vibracional tão deletério, e frequentemente isso afeta o espírito desencarnado, não permitindo que ele se ambiente adequadamente no lugar onde se encontra, porque fica vinculado ao parente. Ele percebe que o parente sofre e ele também sofre. Isso não é salutar para ninguém. E há pessoas, inclusive, que desenvolvem depressão, e algumas precisam de tratamento medicamentoso e espiritual. O luto é normal. O espírita que disser que o espírito não chora está equivocado. Porque se a pessoa sente de fato, até Jesus chorou quando um parente ou um amigo próximo havia morrido. Então, por que nós não? O luto é normal. O que é o luto? A pessoa se depara que não facilmente vai se comunicar com aquela pessoa. Porque, como disse o Chico Xavier, mesmo para um médium, o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. Existe a evocação, mas não é recomendado, porque não se tem certeza qual espírito está se comunicando. Também não vamos aprofundar. Mas quem quiser pode estudar sobre isso. Mas os espíritos se comunicam de lá para cá. Então a pessoa se choca. E quem não é espírita, então, se choca mais ainda. Porque ela sabe que tão cedo não vai ver o seu parente. E aí desenvolve o luto. Chora. Muitas vezes se arrepende por não ter dado mais atenção ao parente enquanto estava vivo, que nós chamamos encarnado. Isso é bastante normal. Então o que a pessoa vai fazer? Vai reprimir? Vai ficar, não, eu sou espírita, não choro. E aí ela vai recalcar aquele sentimento que pode redundar até numa doença física ou mesmo emocional. Então é importante, quem sente de fato, fazer o luto. Pode chorar, inclusive. Mas que esse luto não se prolongue por mais de 2 semanas, já é bastante. Porque a pessoa sabe que o espírito está vivo, tem que deixar ele prosseguir. E feliz daquele que entende plenamente que o espírito se libertou. E esse, embora sinta a ausência do ente querido, não vai fazer um drama, porque ele sabe que isso é natural da vida. Assim que nós encarnamos. E assim como somos recebidos na encarnação por entes queridos, quando desencarnarmos também seremos recebidos do outro lado da vida por aqueles que nos precederam. Claro que isso depende do modo de morte de cada um, né? Se a pessoa tem merecimento ou não. Porque senão a pessoa vai ser atendida, mas vai demandar um certo tempo. E já aproveito para dizer que mesmo que a pessoa tenha desencarnado numa situação deplorável, por violência às leis divinas, nós devemos orar por ela. Porque pela oração nós estaremos intercedendo por ela. E espíritos amigos nossos vão procurar meio de socorrê-la. Sirlene levantou a mão ali. Abre o microfone. Para complementar o que o irmão estava falando ali, ó, que espírita, é claro que a gente sente, né? A gente chora, mas de uma maneira assim, sempre com pensamento elevado, que aquela pessoa tem que procurar se ajudar lá, né? Procurar ajuda. A gente também sempre em prece para seguir sua vida espiritual. E sempre a gente com um pensamento elevado, sempre com boas vibrações para aquela pessoa, que é muito importante, da família, dos amigos. Mas pode passar 50, 100 anos, eu acho que sempre a gente vai chorar um pouquinho de saudade. Mas com pensamento elevado, né? Aquela pessoa tem que seguir sua vida espiritual. E o telefone sempre toca de lá para cá mesmo. Eu mesma pensava assim,
Ah, minha mãe nunca se comunicou. Cada vez que eu penso assim, ela se comunica através do som. E daqui, quais que já tiveram essas experiências de comunicação com os seus afetos, que já estão livres da matéria, e assim, ou em sonho, ou em próprias comunicações mesmo, quem já teve essa experiência? Vanessa? É até uma coisa assim que me deixa emocionada, porque várias pessoas da minha família já falaram comigo, né? Até a última vez foi a minha avó que veio me falar que eu estaria grávida e que eu ia ter um bebê. E desde pequenininha eu consigo falar com meu pai. E essa coisa que vocês falam, né? Que vocês mencionam da comunicação ser de lá para cá, muitas vezes eu sentia falta do meu pai. E eu pensava assim, ai, que saudade do pai, bem que ele podia, né, vir, mas aí quando me via esse pensamento na cabeça, eu sempre lembrava disso, que tudo depende deles lá, que eu não poderia ficar assim, pedindo para ele vir até mim, ou ele se comunicar, enfim, por saudades que eu sentia dele, né, aí eu sempre fazia uma oração, mencionava para ele que eu estava com saudade, que eu gostaria que ele estivesse bem, né, e aí conversava com ele e pedia para que ele estivesse iluminado, mandava boas vibrações, imaginava coisas que ele gostava, por exemplo, né, rosas brancas, enfim, e aí guardava, né, o momento dele, e ele aparecia para mim através de sonhos por muitos anos. Então, assim, eu fico bem feliz de ter esse privilégio de poder conversar com eles, né. Meu tio Kleber também, nossa. Então, assim, é uma coisa que me deixa até assim, quentinho no coração, né, de ter essa possibilidade, assim, bem feliz. Alguém mais? Eu não sei se, de repente, eu já estou aqui para estudar, né? Eu já acho que uma certa parte de comunicação daqui para lá, assim como essa nossa parte de pedir, né, para eles lá, em pensamento daqui para lá, chega neles, né? Então, há uma certa, acho eu, né, comunicação daqui para lá. Agora, já não tem aquela comunicação visual, como eles têm a mais afinidade de chegar e se apresentar para nós aqui, né? Nós só não temos essa apresentação, mas como a comunicação chega até eles, quando ela mesmo falou, que pede um conselho né, ou algo afim, né, eles vêm e se apresentam, quer dizer, chegou essa comunicação de alguma certa forma lá, né? Não há manifestação nossa daqui lá, mas a deles, manifestação de lá para cá, sim. Mas há uma certa comunicação daqui para lá e de lá para cá. É que o pensamento, ele vai nos dois planos, tanto o plano espiritual quanto o plano aqui. E o pensamento não tem distância, está envolto no fluido universal. Então, tu pensou, tu pode estar recebendo. E eles de lá para cá também. Se tu tem essa sensibilidade, está ligado nesse... Então, começa a fazer uma prece, de repente tu começa a ter uma inspiração muito boa, assim. O que é? Os pensamentos que vêm de ti. Então, existe essa comunicação, que ele vai ensinar mais empática, né? Pensamento. O pai desencarnou em 2021 e eu, quase todas as semanas, eu sonho com ele. E às vezes passam 2, 3 semanas e eu já penso, estou com saudade. Pode saber que naquela semana ele vem em sonho. Não enxergo, mas ele vem em sonho. Cheiro. Cheiro. Fome, né? Porque às vezes eles nem estão longe, às vezes eles estão bem perto. Estão bem perto, só a diferença é que eles estão. Que nós estamos presos, como ele falou aqui, no corpo físico, e eles estão livres, eles nos veem constantemente. Daí eles acham uma maneira de nós lembrar, que cada um vai sentir de uma maneira, um vai sentir por uma saudade, o outro vai sentir até por dor física, se ele não está bem, né, pode transmitir até uma influência boa ou não. Por isso que lembranças, né? E a gente sempre teve uma ligação aqui no mundo físico, assim, da gente sentir. E essa coisa do luto, assim, as pessoas falam, é que a gente tem que entender, não é que a gente aceita tudo, mas quando a gente chora, coisa, é a saudade, não é que sabe que ele tá bem, manda vibração boa, mas assim, aquela ligação é diferente. Meu pai sempre foi diferente, a minha mãe tinha 17 anos, quando ela faleceu, e assim, raramente eu sonho com ela, assim, muito raro. Mas o pai, a gente tinha uma ligação,
aqui no mundo físico, assim, que a gente morava em cidades diferentes, eu sabia quando ele não estava bem, ele também. Então, continua acontecendo isso, uma vez até que ele já tinha quase 90 anos, e eu falei, pai, a gente deixar o jeito de se desligar, porque a gente é muito ligado, assim, que quando um de nós partir, vai ser mais difícil essa comunicação. Então, e daí ele ficou quieto, não disse nada. E acontece, assim, quase toda semana, assim, E é muito bom, assim, estar na casa espírita, porque dá uma possibilidade de eles também estar ali, aprendendo conosco essas atividades boas. Todas as atividades boas vai levar, tanto aquele que foi quanto aquele que ficou. É muito interessante, porque a gente vai se encontrar quando nós estiver nessa vibração de amor mesmo, que pai e filho tem. Interessante. E como ele guarda bem, assim, sabe? Assim, como bom. Manuela, pode... Ela tinha levantado a mão. Eu acho que os que estão ali, melhor que levantar a mão, já sair falando. Não fica difícil de controlar a coisa. Então, presente também. Não... na verdade, tem um colega que já levantou a mão primeiro aí, a vez é dele. O Gustavo, desculpa, Gustavo, não tinha notado aqui. Não, sem problemas, tudo bem. Devagar aqui na tecnologia, aqui, mas não... Não, até não falei justamente para não cortar a vez de ninguém, na verdade, né? Comentou se já teria tido alguma comunicação com espíritos, né? Eu tive uma situação, justamente uma vez, que ao acordar, me vir na mente a imagem do meu avô paterno, mas eu não conheci ele nessa encarnação. E aí eu tentar, digamos assim, justamente mentalmente, né, vô, é você que tá aí, sabe? E aí teve uma comunicação pequena, assim, eu fazendo perguntas, uma ou outra pergunta, e ele, digamos assim, o que me vinha na mente, como se fosse a resposta, não seriam com palavras que talvez eu tivesse inventando, vamos dizer assim, não seria a minha maneira de se comunicar. E aí que me surgiu justamente a dúvida, né? Até que ponto eu vou saber que realmente foi uma comunicação ou se é algo que a minha mente está inventando, por exemplo, sabe? Então tem essa... Aí eu me lembro, comentei com o César, ele falou, mas essa é a dúvida de todo médium, né? Mas foi uma experiência única, assim, que ficou bem mais para trás. E a mãe da minha esposa, que ela é falecida já, e pouco tempo, acho que um ano depois que ela faleceu, a gente se mudou para o apartamento onde a gente está. Não, se manifestou na casa espírita. Então fala. Eu tô aqui junto com o Gustavo. Desculpa. Não, é que ano passado. Foi ano passado? Ano passado a minha mãe se manifestou aí na casa espírita. Eu fui com meu pai, minha mãe nunca tinha se manifestado, e aí a gente levou meu pai aí na casa, e daí naquele dia acho que tinha mesa mediúnica, né, e daí eles já sentiram a presença de uma senhora, né, na hora do passe, e daí na outra semana eu fiquei sabendo que a minha mãe tinha se manifestado aí, e ela não estava bem. A gente às vezes fantasia um pouco, né, já fazia uns 5 anos que ela tinha falecido, e a gente às vezes fantasia algumas coisas, né, e ela não estava bem, assim, ela estava aí, acabou que ela conseguiu ajuda, pediu ajuda e conseguiu ajuda, né, então eu sempre vou ser grata à casa, justamente por ajudar a minha mãe, né, no momento que ela não estava bem, e foi a comunicação que eu tive, foi através da casa no passado, assim. Manuela, vamos seguindo a ordem. Então, sobre isso, né, eu já tive diversas comunicações, até de pessoas que nem são da minha família, que não tinha nada a ver, mas que eram próximas, assim, de alguma forma, e outras que nem eram próximas, mas que se confirmaram porque eu falei com a outra pessoa, né, que a quem o recado havia sido dado, né, então acabou que se confirmou que era verdade, que não era uma criação da minha cabeça, né. Mas eu concordo com o colega que falou aí que o telefone
toca de lá para cá, mas que a gente consegue, em pensamento, se comunicar de alguma forma com quem está do outro lado, porque senão as coisas não aconteceriam, né, eu acho. Nosso pensamento, ele é muito... É como se abrisse, né, a nossa tela mental de uma forma bem expandida e a gente conseguisse estar do outro lado, mesmo estando aqui. Não sei explicar direito isso, gente, mas enfim, é isso que eu queria dizer. Eu vou dar um castiguinho pro Wilson, que eu vou falar primeiro que deixar ele ansioso, ele já está ansioso, vai esperar só um pouquinho mais. Eu vou girar a câmera aqui, porque me reclamaram que eu não apareço. Vídeo aqui. Tá. Assim, ó. O problema é esse porque há a comunicação daqui para lá. Então, há essa transmissão do pensamento daqui para lá. Se não tivesse, ninguém ia dizer, não fique evocando, não fique... Daí poderia evocar, porque se não atingisse. O problema é esse, é porque atinge. E daí? E a gente sabe quem está lá de lá se está preparado para receber esse nosso pensamento? Por isso que então a gente se eleva em prece, pede ajuda para eles, para receber, quando receberem a boa energia. Mas não receber a nossa energia de quando a gente está com um sentimento desequilibrado de apego, apego exagerado. O apego exagerado pode ser a pessoa, a coisa, enfim, a animal. Qualquer apego exagerado é prejudicial. Então, se colocamos nós no lugar, a pessoa que nós mais amamos, hoje nós desencarnamos, e daí nós vemos a pessoa que nós mais amamos sofrendo. O que nós ia sentir? Então, agora, se a pessoa está bem, está feliz, igual hora, como disse a Vanessa, pensou numa flor branca para o pai, é outra situação. Ele vai receber essa comunicação, só que uma vai lhe trazer o quê? Conforto, felicidade, tranquilidade. Agora, a outra, vai ver, quando ele vê que a pessoa está sofrendo. Qual é a mãe que está longe do filho, o filho que está longe da mãe e fica sabendo que o outro está sofrendo? E se está sofrendo por causa sua, dói mais ainda. Então é mais ou menos por aí a comunicação que há, de lá para cá e daqui para lá, há. Só a gente tem que ter o cuidado, é esse, é para não começar a tocar o telefone de qualquer maneira daqui para lá. Eles de lá para cá, é mais fácil dele ter essa... E muitas vezes não tem. Daí é o que acontece, às vezes, por amor a uma obsessão. Um apego demais do desencarnado por um encarnado, pode haver uma obsessão. E daí, é um espírito mau? Não. É um espírito que ele não entendeu e que às vezes fica numa casa de um filho, de uma mãe, de um parente, de uma namorada, do marido, da esposa, porque por um apego exagerado e acaba trazendo às vezes até um desequilíbrio. Wilson, desculpa. Não, mano, nada de desculpar, aqui estamos todos para falar. E eu até gosto de falar por último, daí eu fico observando o que o pessoal fala antes. A respeito do que o Marino falou, essa questão da preparação, do apego, eu recomendo que leiam Missionários da Luz, para quem não leu. Aquele fenômeno que a senhora orava para saber ter um contato com o marido, e ela ficou de tal forma apegada à morte do marido, porque a polícia dizia que havia sido suicídio. E ela acreditava que foi um assalto em via pública. Deixava a dúvida a respeito do cenário. E ela orava e esquecia da família. Então ela vivia só focada naquele objetivo de saber qual era a verdade. E as suas preces foram atendidas, mas no devido tempo. O espírito primeiro foi localizado, foi preparado para se comunicar, porque a comunicação dele com ela poderia ser perturbadora em vez de auxiliar. E ela não teve uma comunicação assim acordada, foi por desdobramento. Ela se desdobrou durante o sono do corpo físico e foi até o... Conversou com ele, estava sendo atendido e assistido para que não se perturbasse também. E voltou com outro ânimo, tanto que voltou a se preocupar com a família, sorridente,
Ela não se lembrava exatamente do que acontecera, mas recebeu um novo ânimo, mudou de atitude. E quanto a essas comunicações, foi perguntado aqui sobre as experiências individuais. Eu não tenho algumas muito patentes, mas pessoas bem próximas, como a minha esposa e minha filha do meio, relatam. Inclusive, as duas tiveram um sonho concomitante. A Irene sonhou com uma pessoa, não vou dizer o nome porque tem pessoas da família que vão assistir o vídeo e algumas não, mesmo espíritas não vão acreditar. E essa pessoa disse que ia reencarnar. Antes de reencarnar, a minha filha soube mais ainda, onde ela ia reencarnar. Aliás, as duas sabiam. Só que a minha filha, ela afirma com toda certeza que a pessoa já reencarnou, e afirma que é. E a minha filha de uma certa credibilidade, porque ela afirmou isso antes da mãe estar grávida. Nem sabia que ia estar grávida. E não é o primeiro caso. Já teve 2 outros que ela adotou como afilhados também, de pessoas próximas. Ela diz, tu vai ficar grávida. A pessoa mais capaz, quando viu, estava grávida. E outros fatos também de uma outra pessoa da família que nasceu prematura e que ninguém acreditava que sobreviveria. Ela deu certeza que ia sobreviver. Eu digo, mas como é que a Karina pode afirmar isso? Vai ter certeza que ia sobreviver, nem eu não tinha. E para nossa surpresa, a pessoa está lá feliz da vida, cresceu, com as suas lutas pessoais, mas alegre, feliz, bem ativa mesmo. Demonstra que tem um futuro brilhante. Então, isso são provas cabais para nós, que estamos próximos, de que é possível a comunicação, havendo necessidade. Mas volta a frisar o que o Magno disse. A invocação por apego é muito perigosa. Quando se for necessário, e se isso for permitido, ela vai ocorrer. Porque uma coisa que a gente sempre pensa, assim, o que é apego às coisas transitórias? Até o apego a uma pessoa é transitório. Porque a nossa vida, nós somos filhos de quem? De Deus. Quem são nossos parentes? Toda a humanidade. E é um número infinito, eu sempre friso, que onde nós formos, nós vamos encontrar pessoas agradáveis de conviver. Claro que a gente fica apegado mais àqueles que conviveram conosco quando crianças, pai, mãe, irmãos, e os cônjuges também. E depois vai se diminuindo esse apego nos parentes. E menor ainda, em tese, com os amigos, embora isso não seja absoluta essa regra, não é regra, né? Porque tem pessoas que invertem. É por questão de afinidade. Então, se a pessoa desencarnou, mas se afastou de um parente porque ele desencarnou antes, ou a gente desencarna antes, o apego é triste, porque eu também sou apegado. Teve um espírito que me disse, deu uma certa informação que eu nem vou relatar aqui também, as pessoas não vão acreditar, e eu na hora me choquei, porque se isso fosse verdade, eu seria afastado das pessoas amigas, principalmente dos familiares. Eu chorei que, nossa, né? A tese é uma coisa, na hora de que eu não queria ir, porque se eu fosse, eu ia perder o convite para os meus familiares. Até hoje me emociono com isso. E o médium, já era acostumado com esse tipo de fenômeno, ele tinha lá uns lenços, eu gastei um monte de lenços dele de papel, ele fica acostumado a acontecer isso com pessoas. Então é um fato que a gente não pode negar. Quem teima em negar é por orgulho, e eu sempre digo que eles levantam teses absurdas para justificar o que nós já estamos vendo, que é muito mais fácil entender, e que é a realidade, que é a comunicação, a sobrevivência, e que nós reencarnamos tantas vezes quantas forem necessárias. E vamos conviver com pessoas boas, e algumas com mais difícil trato, mas todas dentro do mesmo padrão evolutivo. Não adianta a gente poder querer condenar o outro, mas é que nós estamos no mesmo padrão evolutivo. Se nós não quisermos mais conviver com pessoas assim, então evoluamos o suficiente para ir para um mundo melhor. Só que enquanto essa for a nossa atitude, não vamos conseguir. Porque para um mundo melhor, a pessoa tem que ter amor no coração. E um mundo melhor é acima de um mundo de regeneração, porque o nosso já quase já podemos dizer até que está no início. Porque o mundo de regeneração existe um equilíbrio entre o bem e o mal. Não vai ficar só o bem. Vai ter expiação ainda, em menor grau, vai ter prova, vai ter pessoas praticando mal, mas vai ter o equilíbrio com o bem. O mundo ditoso, aí já vai ter a predominância do bem, mas o mal ainda vai estar presente. Então lá mesmo ainda vai ter problemas.
Só no mundo sublime, mesmo que os espíritos estão totalmente depurados, é que só o amor impera. Não há nenhum traço do mal. Então não adianta nós nos revoltarmos com as pessoas que não queremos bem, queremos afastar e apegar a alguns. Todos são nossos irmãos. E hoje nós somos apegados a uns, amanhã reencarnaremos, seremos apegados a outros. E isso que nós temos que trabalhar, e não é fácil, né? Não é fácil. Porque a teoria é uma coisa, nós somos colocados em prova frequentemente, e essas são as provas da vida, pelas quais nós temos que passar e superar. Não vou dizer que não vamos desamar ninguém, que não vamos sentir, é normal e até recomendável para quem sente fazer o luto, mas não se apegar a esse tipo de sentimento, porque tudo que Deus permite que aconteça para conosco é pelo nosso próprio bem. Deus só quer o nosso bem. Mesmo as doenças, mesmo aquilo que a gente chama de desgraça, são mecanismos divinos para nos corrigir a nossa conduta na vida. Seria que nem nós mudar de cidade, né? Se tivemos aqui, temos umas amizades, né? Se mudamos, vou ter que fazer novas amizades de novo, né? Seguir uma nova vida, no caso, seria, né? Novos. Foi o que eu entendi. Eu já tive na experiência, meu pai era batalhão ferroviário, não ficava mais que 2 anos na cidade. Então eu fazia amigos, de repente, vamos se mudar, vamos nos mudar. E eu sentia, mas chegava num lugar e fazia amigos. Eu não lembro de quase ninguém por causa que eu tenho TEA, não sei se eu revelei aqui, o transtorno do espectro autista. Mas no lugar eu tinha amigos. E daí eu aprendi com isso. Quando eu vim de Novo Hamburgo para cá, foi em 2005 que eu recebi a notícia que eu havia pedido remoção. Mas eu era muito apegado à segunda região, né? Bastante atuante no movimento da segunda região. E quando veio a notícia, eu fiquei 3 noites sem dormir. Não, é terrível mesmo. Meu objetivo era vir para Santo Antônio fazer direito, que era mais barato, né? Para minha carreira era interessante, eu não tinha direito na época. Ele disse assim, mas viu, se você não for, você vai ficar se acusando o resto da vida por não ter atingido uma meta, né? Um desejo que eu... E o Newton Andrade disse para mim assim, era presidente da FERPS naquele tempo, olha, lá tem a 8ª região, pessoal muito bom mesmo. Eu pensei, não, o Newton quer me animar, né? Eu não acreditava. E para minha surpresa, a nossa região aqui é, de fato, não desmerecendo as outras, muito adiantada, com expoentes, inclusive nós temos o Antônio, que saiu daqui, né? Hoje é presidente da FERPS, a Liamara e tantos outros, inclusive escritores de livros espíritas. Pessoal muito ativo, todas as casas federadas, muito unidas. Eu fiquei muito feliz de vir para cá. E o meu objetivo era fazer direito e voltar. Aí, um dos parentes, quase todos moram aqui, né? Não todos, mas uma parcela bem expressiva. E aí, digo, não, Santo Ângelo é melhor. Então a gente às vezes acha que vai para um lugar que é menos ruim, aliás, menos bom, né? Mas na verdade é melhor. E a gente acha que vai perder os amigos, não, ganha outros. O nosso número de amigos aumenta. Que nem nós, a gente morou em várias cidades e gostamos de todas. É assim, ó, quanto ao que a gente estava conversando ali, ó, eu tenho uma experiência de comunicação por sonho e para mim é muito relevante. Foi assim, ó, uma colega que depois ela já estava morando no sudoeste do estado, então exatamente ao oposto daqui, que estamos no noroeste, no outro lado do estado. Eu sonhei com ela, que ela estava me apresentando uma filhinha, e ela só tinha um menino. Diz, ó, essa aqui é a minha filha, vou te apresentar a minha filha. E daí, eu cheguei no trabalho aqui, daí pelo Skype eu comuniquei com ela rapidinho, e daí diz, ó, sonhei contigo que tu estava com uma menininha, tu por acaso não está grávida? E daí ela riu, diz, de tarde eu te dou a resposta, porque vai sair o resultado do exame do teste. Daí eu digo, não, para mim não precisa de resultado, e quando eu brinquei com ela, passou. Daí, no outro dia ela retornou e disse, ó, deu positivo mesmo o teste. Então, eu sei que passou, quando passou em torno de 2 anos, um dia que eu conversei com ela, até foi com o esposo dela. O esposo me mandou uma foto dela com a menininha, eu perguntei dos filhos e coisa, e daí ele, na hora ele mandou a foto.
ela estava com a criança no colo, exatamente a criança que eu vi no sonho, assim, até o corte de quando eu sonhei era aquele, assim, a pose que ela estava com a criança no colo, era como se eu estivesse vendo de novo a criança no colo dela, eu estivesse revendo o sonho, aquela foto. E mais um detalhe que ela me contou depois, que quando que o casal era o meu amigo, os dois foram meu colega de trabalho e tudo, então, quando dava no assunto que falavam em mim, chamava a atenção da menina e ela falava no meu nome como se me conhecesse. E até hoje nós não nos conhecemos com a criança. Interessante. Vamos passar para o item meia dúzia? Abstraiamos, por instante, dos fatos que, ao nosso ver, tornam incontestável a realidade dessa comunicação. Admitamo-la apenas como hipótese. Pedimos aos incrédulos que nos provem, não por simples negativas, visto que suas opiniões pessoais não podem constituir lei, mas expendendo razões peremptórias, que tal coisa não pode dar-se. Colocando-nos no terreno em que eles se colocam, uma vez que entendem de apreciar os fatos espíritas com auxílio das leis da matéria, que tirem desse arsenal qualquer demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica e provem, por A mais B, partindo sempre do princípio da existência e da sobrevivência da alma. Primeiro, que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte. Segundo, que, se continua a pensar, está inibido de pensar naqueles a quem amou. Terceiro, que, se pensa nestes, não cogita de se comunicar com eles. Quarto, que, podendo estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Quinto, que, podendo estar ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Sexto, que não pode, por meio do seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte. Sétimo, que, sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado. Oitavo, que, tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, não lhe pode dirigir a mão para fazê-lo escrever. Nono, que, podendo fazê-lo escrever, não lhe pode responder as perguntas nem lhe transmitir seus pensamentos. Quando os adversários do Espiritismo nos provarem que isto é impossível, aduzindo razões tão patentes, quais as que, com Galileu, demonstrou que o Sol não é que gira em torno da Terra, então poderemos considerar-lhes fundadas as dúvidas. Infelizmente, até hoje, toda a argumentação a que recorrem se resume nessas palavras: não creio, logo isto é impossível. Dir-nos-ão com certeza que nos cabe provar a realidade das manifestações. Ora, nós lhe damos pelos fatos e pelo raciocínio a prova de que elas são reais. Mas, se não admitem nenhuma, nem outra coisa, se chegam mesmo a negar o que vem, toca-lhes a eles provar que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. Então aí nós tivemos um item daí sobre os incrédulos que querem que nós prove a existência, a comunicabilidade com os espíritos, e que na maioria já vem com a incredulidade e querer que a gente prove. E eles garantem que não, que é impossível essa comunicabilidade e da própria existência dos espíritos. Então, nós temos esse assunto aí agora no nosso... Seu Júlio e a dona Sandra hoje não falaram muito sobre os assuntos tratados até aqui. O que estão achando? Estão gostando do estudo? Tem alguma observação para nós? Mas só aprendendo, né? Bem assim, eu acho que é bem assim, bem por aí. Mas sempre que quiserem falar, não precisa ser acanhado. O pessoal aqui também gosta de ouvir.
Mas fique bem à vontade também. Obrigada. Estando ouvindo, já está fazendo, cumprindo o estudo. Mano. Quando tiver algo para dividir conosco, não se acanhe. Tá bom. Alguém mais? Alguma observação? Esse item ele vem meio na sequência do outro, né? Que mais dirigido daí é não para nós, mas para nós com relação aos incrédulos. O Wilson está com a mão levantada aqui ou é eu? Não estou, mas eu estou pensando em falar alguma coisa. É que a mãozinha da outra vez que ficou. Uma coisa interessante nessa questão dos incrédulos. A gente se depara com todo tipo de incredulidade, algumas parcialmente fundamentadas, outras nem tanto. Mas quanto mais ela for fundamentada, mais trabalho dá para que nós possamos fazer com que a pessoa pense de modo diferente ou entenda de modo diferente. Veja que não é racional os fundamentos dela. E nós temos pouco tempo para isso, porque o ambiente em que nos encontramos, quando eles se deparam conosco, eles querem aprender em uma conversa de 1 minuto, 2. Isso acontece comigo frequentemente no ambiente de trabalho, digo que isso é impossível. Eu estudo Espiritismo desde a década de 80, começo da década, em 81, e estou aprendendo ainda. Como é que a gente vai passar todo um cabedal de conhecimento numa conversa de 5 minutos? É preciso estudar as obras básicas. Porque se nós não estudarmos as obras básicas, fica difícil. Nós podemos fazer essas observações de Allan Kardec aqui, para que eles nos provem, então, que é impossível a comunicação. Já que eles negam e acham que nós temos uma teoria, não uma prova, e se a explicação deles é mais racional do que a nossa fundamentação. E para isso a pessoa tem que ter um pouco de conhecimento. E também é preciso que as pessoas leiam. Eu me recordo que eu vi uma oportunidade, por curiosidade, eu digo, vou fazer uma pesquisa porque esse crescimento tão grande do materialismo entre crianças e jovens. E eu percebi que na internet existe muito material, inclusive dizendo que o cristianismo é uma cópia, um plágio do paganismo. Eu digo, como assim? E aí eu fui pesquisar, tem histórias bem parecidas que dão a entender que o cristianismo de fato, não o cristianismo de Jesus, mas o cristianismo tal qual ele é apresentado é uma cópia. Porque tem muitas coisas, não vou aprofundar a questão aqui, na história registrada na Bíblia, que são de fato, se a gente for analisar, cópia ou muito grande coincidência do paganismo. Porque o paganismo era anterior ao cristianismo. E como é que essas histórias que contam lá nas suas personagens fecham com essas que estão na Bíblia? Aí eu me recordo que eu vi um filme chamado Anjos e Demônios, se não me engano, que é uma ficção, mas interessante. Porque as conversas, se for olhar a conversa do investigador e as pessoas do Vaticano, ele mostra um templo do Vaticano, e daí ele começa a olhar e falar sobre as imagens, sobre as esculturas, que foram feitas para acomodar os pagãos convertidos. E daí nós entramos na questão do sincretismo. Para acomodar os pagãos convertidos, a única religião que tinha na época começou a mudar, fazer enxerto nos textos, para que eles aceitassem. Inclusive o nosso Natal não é 25 de dezembro. 25 de dezembro é o solstício de inverno, que era uma festa no meio pagão, né, para que eles aceitassem. E aí a pessoa que lê pode, de fato, acreditar que o cristianismo é um plágio do paganismo. É preciso estudar. E na internet eu vi que tem um padre que tem um canal, aliás, um padre não, ele se veste como um padre, para ironia, porque ele disse que estudou a Bíblia por 20 anos. O objetivo dele era ser pastor. Mas ele encontrou tantas divergências na Bíblia, ele conhece a Bíblia, que ele acha que tudo é um objetivo, foi criado com o objetivo de enganar as pessoas, porque ela mesma é contraditória. E daí ele se veste de padre, tem um programa, inclusive, que é Ateísmo para Crianças.
E nesse canal da televisão, ele fala e transmite pela internet e abre para o público conversar com ele, dialogar. E ele tem uma argumentação tão forte que se as pessoas não estão preparadas, se perdem. E alguns demonstram desequilíbrio. Eu vi um vídeo em que uma pessoa em contato com ele dizia assim, se eu pudesse, eu ia aí e te dava um soco nessa cara gorda, em nome de Jesus. E daí ele disse assim, mas ele não mandou dar outra face? Então ele usou a própria argumentação da Bíblia para dizer que o cara estava em equívoco, e sorriu ironicamente. E isso dá força para a argumentação dele. E eu pensei comigo, esse homem com a inteligência dele é bem racional. Se ele tivesse estudado as obras básicas do Espiritismo, tenho certeza que ele mudaria de postura. Porque ele veria que a Bíblia tem contradições, sim, mas por causa dessas razões, por causa dos enxertos, por causa do sincretismo, mas que o cristianismo puro, como está nas obras básicas, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, que não entra nas questões polêmicas, é fundado nas leis morais, nas leis de Jesus. E isso é, inclusive, que está na maioria, se não todas as constituições do Ocidente, né? Que são a lei de igualdade, de liberdade, de fraternidade, que tudo veio trazer. Então, é preciso que as pessoas entendam isto, e se nós nos depararmos numa situação de contradição, chamarmos as pessoas que querem mesmo entender, que tal dar uma lida, começar pelo Livro dos Espíritos. E se a pessoa, de fato, for uma pessoa desarmada, uma pessoa sem uma ideia preconcebida e quiser mesmo aprender, ela vai entender. E depois, ler o Livro dos Médiuns, aqui, como nós estamos fazendo, para entender essas questões da comunicabilidade do espírito encarnado com o desencarnado. Mas esse filme, que os anjos e demônios, ele deixam um monte de ponto de interrogação mesmo, assim, sobre o cristianismo, assim, ele vai... Claro, é uma ficção, né, mas faz refletir sobre vários pontos. Isso, ficção. Tem uma outra parte desse filme que me chamou a atenção também. Se faz uma pergunta assim, mas se o cristianismo está entre nós há tanto tempo, ele pergunta, não lembro as palavras que faz o tempo que eu vi o filme, me chamou a atenção o fato. Como é que o mal ainda está impregnado? Aí o interlocutor pensou um pouco, olhou assim para um chafariz e pegou uma pedrinha do fundo do chafariz. Sabe há quanto tempo essa pedrinha está aqui no fundo? Daí ele quebrou a pedrinha, por dentro estava seca. Diz assim, ele não disse são as pessoas, né? Estão no meio das ideias cristãs, mas não se deixam penetrar por elas. Então, isso aí é um fato, nós olhamos, tem muitas religiões que só pensam em ganhar dinheiro, só pensam em fazer prosélitos, aliás, proselitismo, né, que prosélito é salutar, fazendo prosélitos através do proselitismo, que é a imposição das suas ideias aos outros, para ter mais fonte de renda. Não tão preocupado em fazer a transformação das pessoas. O que o Espiritismo busca fazer, nós sempre fizemos isso, é que as pessoas entendam a necessidade da reforma íntima. Como? Seguindo as leis de Deus, notadamente aquilo que o Evangelho de Jesus nos traz, nas questões da lei de amor, como eu disse, de fraternidade, de igualdade, de solidariedade. Quando a gente começar a viver isso plenamente, já vai ter feito a sua transformação. O Vanessa perguntou aqui no chat qual é o filme mesmo, Wilson? Ah? Qual é o filme mesmo? Anjos e Demônios. Não. Estamos nos adiantando no horário aqui, está quase na hora, temos ainda 4 minutinhos. E, assim, ó, uma coisa que também não é totalmente incrédulo, mas que a gente tem que ter cuidado com pessoas de outras religiões. Porque, como o Wilson disse, geralmente a nossa conversa não tem muito espaço de tempo para trocar ideia. E a gente tem que cuidar porque que às vezes, como a nossa fé é muito racional, a gente colocar nossas ideias em poucos minutos, nós encher ela de dúvida, mas não conseguir colocar na ideia dela uma coisa melhor do que o que ela já tem. Então, se ela está satisfeita na religião dela e nós não temos o tempo suficiente, não tiver condições de se colocar dúvida, de se querer tirar ela de onde ela está e não colocar coisa melhor, só levar uma dúvida, às vezes a gente tem que pensar e deixar para outra oportunidade que seja, ou ter um tato de não criar
e deixá-la numa situação pior do que ela já está. E também, Marina, o objetivo não é mudar de religião. Divaldo Franco conta um episódio, não temos tempo para falar aqui, em que ele estava acho que é um convento, um monastério na Europa, e lá ele reconheceu que era um lugar que ele viveu em outra encarnação, e relatou isso para a Madre Superior. E ela disse, mas impossível você conhecer tal lugar, porque aqui é das freiras isoladas, aquela, né, que não tinha como homem passar. Eles, mas a irmã não conhece uma passagem secreta em tal lugar, nem ela sabia. Daí ela descobriu e ficou curiosa, como é que ele sabia disso. Aí ele deu as obras básicas para ela estudar. E um dia ela entrou em contato com ele dizendo que ia se tornar espírita. Ele disse, não, irmã, tu seria só mais uma espírita. Use o teu conhecimento onde você está. E ela tratava de uma forma muito exacerbada as freiras, porque ela era superior, acreditando que o paraíso se conquistava através do sofrimento físico. Então, desde então, ela mudou seu comportamento em relação às freiras, mudou o ambiente. Então, já começou a fazer efeito. Não sei até onde foi esse efeito, mas ela hoje tem uma visão diferente. Ela não vê mais aquele Jesus crucificado, martirizado, mas o Jesus liberto. E principalmente o catolicismo se foca muito na imagem do Jesus morto, inclusive tem na igreja, né? Para que essa imagem tétrica de Jesus? Jesus é vitorioso. E isso o Espiritismo traz para nós. E nós não devemos querer, não, agora você vem para a nossa religião, porque tu entendeu. Às vezes é melhor que a pessoa fique lá conhecendo o que ela sabe e atuando no meio dela. Mas, claro, para quem aprofunda o estudo, para mim particularmente, eu não me vejo, até posso frequentar outras religiões aí, eventualmente, mas praticando rituais de outras religiões com todo o cabedal do conhecimento do Espiritismo nos fornece. Para mim é suficiente. Bom, estamos no nosso horário. Vou convidar todos, agora nós terminamos a primeira parte do capítulo 1, e eu vou pedir para no próximo domingo cada um trazer 2 questões, 2 perguntas, para estudar, assim, pode ser um questionamento para fazer para os colegas, ou uma dúvida pessoal que ficou dessa parte que a gente já estudou até aqui, desde o primeiro dia, desde a introdução. Então, a colaboração de nós procurarmos, assim, cada um trazer 2 questões, ou de dúvida pessoal, ou que queira fazer pergunta para o grupo, para deixar melhor esclarecido, que achou bem importante de frisar. Então, cada um de nós vai colocar no grupo ali também o pedido para os demais que não estão presentes hoje, para nós fazermos uma revisada nesse um pinga-fogo aí domingo que vem. Que vocês concordam com a ideia? Sim. Então, vamos fazer isso aí domingo que vem. Então, devido ao nosso horário, que está muito bom, mas vamos ter que encerrar e deixar para a próxima. Vamos pedir para Silane fazer a prece de encerramento do nosso encontro e os demais que acompanhamos mentalmente. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre maior, agradecemos por podermos estarmos aqui reunidos, em paz, com harmonia, para aprender. E pedimos, Pai, para que tudo o que nós aqui aprender, que a gente faça o possível para colocá-los em prática. Agradecido por tudo que nós aprendemos hoje, sendo assim, damos encerrado esse estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, agradeço, uma boa semana a todos, um bom domingo. Obrigada, tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigada.